Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Celular, hoje de uma forma diferente. Vou apresentar para vocês e fazer um tour completo no apartamento de 100 metros quadrados que a gente desenvolveu. Nesse projeto a gente vai passar por todos os ambientes, vamos conversar um pouquinho sobre ele e no final vai ter o preço de quanto você pode mobiliar e quanto você vai gastar na parte de marcenaria nesse tipo de projeto. Então vamos lá? Bom, aqui essa parte logo da entrada é um hall de entrada. Esse hall de entrada a gente trabalhou com algumas características que estão super atemporais e que vai ficar em moda durante muito tempo. A primeira coisa que eu queria falar com você é com relação a esse painel aqui. Esse painel do hall de entrada, a gente trabalhou com ele com um momento de painel frisado. O que seria esse painel frisado? A gente tem aqui, ó, essa parte que ele não é o ripado tradicional, porque geralmente o pessoal trabalha com o ripado. O ripado ele fica muito pesado. Aqui o frisado ele vai ficar mais leve, vai compor essa parte do ambiente. Então ele fica super leve e faz um hall super bonito. Depois a gente tem a parte do metalon, essa estante totalmente de metalon, que é uma proposta diferente. Geralmente o pessoal trabalha com a entrada mais limpa. Aqui a gente pensou em trabalhar com essa proposta, que é uma proposta para poder ter uma sofisticação a mais no ambiente. E a parede aqui do fundo, a gente trabalhou com ela, todo esse apartamento ele está com cores mais neutras, cores mais claras, e aqui com uma parede com o Beaux-Herrier. E esse Beaux-Herrier, uma vantagem dele é que ele é um Beaux-Herrier em gesso. Então quando a gente faz o projeto, a gente tem que pensar muito no custo-benefício. Então essa parede ela foi uma parede que ficou super legal, ela ficou leve, ficou discreta, e além de ficar leve e discreta, tem um investimento baixo, você não precisa gastar tanto. Já o painel aqui de trás, por ser marcenaria, acaba tendo um investimento um pouco maior do que o de Beaux-Herrier. E aí a gente fez essa mescla dos dois. Então a gente trabalhou com uma parte em Beaux-Herrier, outra parte em madeira para equilibrar os custos. Depois a gente tem o lavabo. O lavabo tem uma tela tensionada na parte de trás para imitar uma iluminação indireta, porque como é um ambiente totalmente fechado, fica um pouco difícil trabalhar com ele e dá o aspecto de muito claustrofóbico. E para não ter isso, a gente trabalhou com a tela tensionada, que também está muito em alta hoje, todos os projetos com tela tensionada. Vamos dar um tour aqui nessa área. Essa é uma área de recepção. Então, quando chegar um amigo, conversar alguma coisa, ao invés de ir para toda a área, a gente pode sentar aqui, conversar, bater um papo. É uma outra área de recepção que fica bem legal na parte do projeto. Você consegue ter a dinâmica do dia a dia. Nem sempre você quer estar na televisão, quer ter um espaço para conversar, tomar um vinho, fazer alguma coisa nesse sentido. Essa área aqui foi feita especialmente para isso. Então você consegue se reunir aqui com os amigos, colocar uma taça de vinho, bater um bom papo, conversar a noite inteira. E depois a gente tem a sala de estar. Na sala de estar, também compondo o ambiente, essa é um sofá orgânico. Hoje o orgânico está em alta e tem um vídeo que eu falo sobre as coisas que estão em alta, as tendências, e o orgânico é algo que está super em alta. Então, quando você tem esse sofá orgânico, o legal é que você tem uma participação, você consegue ter bastante pessoas reunidas e aqui você consegue ter um espaço confortável para você. Diferente daquele sofá de chess que antigamente tinha bastante. Então esse sofá aqui ele é um conceito novo. E qual que é o legal desse sofá? Geralmente as pessoas quando elas vão trabalhar com a parte de mobiliário, elas querem colocar essa linha orgânica em itens que não dá para ser trocados. Mas o sofá é uma peça que é claro que está tudo organizado para ele, mas você pode trocar com o tempo. Então um apartamento desse, a gente fez a parte fixa que não dá para poder ser substituído e uma outra área que você pode ir mudando a dinâmica do dia a dia. Então isso é algo bem interessante para o projeto. E esse painel aqui, a gente trabalhou com ele leve também. Aqui no fundo não é painel em madeira, aqui é um revestimento em porcelanato, quase não dá para ver, a emenda ficou uma emenda bem fina. E por que a gente fez isso? Aqui é mais uma sacada para você aprender que dá para fazer um projeto bem sofisticado, com pequenos detalhes que ficam bonito e economiza. Então essa parede é uma parede de drywall, toda a fiação está por trás. Se fosse uma parede de marcenaria, de alvenaria tradicional, também poderia fazer toda a fiação por trás. E aqui a gente trabalhou com basculantes para a área de gaveta. Então, ao invés de colocar o gavetão, a gente coloca o basculante, que dá uma linha super bacana, e tem o espaço do passante. Então, você tem aqui o espaço passante para poder pegar. Então, fica leve, fica bem clean, uma redução, não fica com aquele espaço muito profundo. Por quê? Porque se eu trabalho com um gavetão muito profundo nessa região, você vai ter um espaço mais apertado nessa área social. Então, para dividir bem o espaço, a gente trabalhou aqui com uma profundidade menor e luzes indiretas, tanto na televisão, quanto aqui na parte das prateleiras e dos nichos. E essas iluminações são de sobrepor. Por que essa iluminação aqui ela é de sobrepor? Porque como a gente tem um espaço que não tem a parte da parede aqui, não é painel,
fica mais fácil de esconder a fiação. Então, por isso do sobrepor. E essa área é uma área que vai dar o suporte para a mesa de jantar. Então, aqui nessa região, a gente tem um bar. Esse bar ele foi feito com uma iluminação, um tampo de vidro, que vai dar uma iluminação. Não dia à noite, quando você chamar as pessoas para virem até sua casa, fica muito legal. E até essa área que eu mostrei para vocês, da área de jantar, ela é justamente legal para dar um suporte para a mesa de jantar que está aqui, integrada com a parte da cozinha. E aí, toda a área da cozinha, aqui a gente tem uma estante de metalon, com uma estrutura bem interessante, fazendo uma área integrada com o espaço. Esse apartamento ele foi feito uma churrasqueira aqui. Essa churrasqueira, é claro que vai ter uma tubulação aqui, então a gente tem toda uma estrutura para sair a parte de utilização, mas é uma área que tem uma coifa com exaustão. E fica legal porque você tem uma área que você pode fazer um jantar, fazer algo diferente para toda a família enquanto está aqui. E o espaço da cozinha, a gente vem aqui para essa cozinha é uma cozinha bem funcional. A gente trabalhou aqui nessa área com a lava-louça. Aí a gente tem o espaço da cuba, essa cuba de sobrepor, uma cuba bem interessante, com uma proposta diferente. A gente tem aqui nessa parte superior portas em provençal, só que o provençal em BP. Hoje o provençal é muito feito em laca, mas o BP ele é boa, por quê? Porque você tem um bom custo-benefício. Ele vai dar o aspecto de provençal, tem esse puxador shell. Essa é um BP que fica bem interessante no projeto. Aqui um porcelanato revestindo a coifa, para não ficar aquele aspecto da coifa. E o espaço do cooktop. E aqui a gente trabalhou com as gavetas para poder colocar o espaço de talher. Então essa cozinha a gente fez uma composição. Todo o ambiente ele está claro. Então a gente fez do lado direito um bloco em branco e do lado esquerdo um bloco em verde. E esse verde está super em alta. E aqui a gente tem a área de armazenamento. Então você tem uma despensa bem generosa. Então a gente tem armários aqui de despensa. Aqui um armário para utilizar a parte de lavanderia, ainda está com algumas baguncinhas aqui da montagem, mas área de lavanderia para dar o apoio, despensa e armários aqui com a parte de forno, torre de geladeira. Então aqui você tem um bom espaço que você consegue ter o espaço da geladeira, forno e micro-ondas. Então ficou uma cozinha bem funcional. Isso é um pouquinho da área social que a gente tem aqui do apartamento e eu acredito que ficou bem interessante porque ficou um projeto leve, ficou um projeto clean, com pontos de cor, o dourado, o verde, sem ficar muito pesado. Você gostou? Se você já gostou, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e vai ter a parte 2. A parte 2, se você comentar bastante, a gente vai ver a parte dos dormitórios. E na questão de preço, quanto que ficaria? Esse apartamento a gente mobiliou ele inteiro por 140 mil. Já já a gente vai ver a parte dos quartos, banheiros, mas se você quer ver o restante do ambiente, já sabe. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo para eu ver com a parte 2 com os dormitórios.